Se você gosta da mecânica quântica, se quer se aprofundar no conhecimento dessa nova onda de informação, tem antes que pensar no todo e reconhecer que o todo é uma onda, uma única e infinita onda da qual se derivam todas as outras. Esse é o primeiro passo necessário para se entender tudo na visão quântica das coisas. O entendimento geral das pessoas se dá na visão clássica. Mas nós vamos falar aqui hoje do entendimento na visão quântica das coisas. Então, com essa nova onda de informação, você já estará pronto para reconhecer que tudo é onda. Que a onda, quando reduzida na sua frequência, na sua velocidade, manifesta a matéria. Por outro lado, essa mesma onda reduzida na matéria, quando ganha velocidade, torna-se invisível e manifesta a ausência de tudo aquilo que antes era só alegria. Era só alegria, felicidade e gratidão. Veja o que aconteceu em Petrópolis. Eu quis pegar esse exemplo aqui do que aconteceu em Petrópolis. Estava todo mundo feliz, todo mundo alegre, envolvido naquela onda de amor, alegria, felicidade e gratidão. A onda de alegria estava, então, reduzida de acordo com os desejos da comunidade. Mas, de repente, a onda se expande e repentinamente ganha velocidade, e daí vem a decepção. Decepção, desilusão, desencanto, tragédia, tristeza e aborrecimento. Gente, boa noite. Boa noite a todo o pessoal do grupo. Vamos então começando esse nosso encontro de hoje, falando de tudo isso e muito mais. Vamos falar em termos da nova onda de informação da mecânica quântica, da física quântica e suas ferramentas. Vamos falar da ressonância harmônica, vamos falar das transformações, vamos falar da evolução espiritual, vamos falar da expansão de consciência, vamos falar de tudo que você quiser, mas vamos falar principalmente das informações sobre como funciona o universo, porque quem quer obter resultados com a mecânica quântica tem que minimamente entender de como funciona o universo. E isso já ficou claro para a gente, né? Tudo que existe aqui é feito de átomos. E tudo que é feito de átomos tem um campo. É o campo eletromagnético. Trata-se do campo eletromagnético. Esse campo, ele tem dois lados. De um lado é a informação e, de outro lado, é a energia propriamente dita. Daí você pode dizer, já com segurança, pode dizer alto e bom som, que tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. A primeira vez que eu escutei essa informação foi no programa Roda Viva, entrevistando o professor Amit Goswami. E o Heródoto Barbeiro, que estava apresentando o programa naquele dia, ele, que é uma pessoa bem informada, que já tinha uma noção
da realidade das coisas, já sabia que o professor Amit Goswami era uma pessoa envolvida na física quântica e que a física quântica guarda uma relação muito próxima com a espiritualidade. Então, ele já fez aquela clássica pergunta, e aí perguntou: professor Amit Goswami, o que é a morte? O professor Amit, então, fez um breve silêncio e logo em seguida diz: a consciência, quando a consciência se torna incapaz, quando a consciência torna-se incapaz de colapsar as possibilidades quânticas em eventos reais da experiência humana, você morre. Então, a morte, o que é a morte? A morte é o enfraquecimento da consciência. Então, a partir dessas informações, você começa a se envolver com paradigmas completamente diferentes daqueles que você sempre teve através da física clássica newtoniana e cartesiana. Então, é a partir de informações como essas que você obtém muitas outras. É que você começa a entender, passa a ter um novo entendimento no sentido espiritual, por assim dizer. Então, está à disposição, está disponível, acessível para quem quiser, para qualquer pessoa que quiser as informações da nova onda de informação da mecânica quântica, da física quântica. É só pesquisar, é só buscar as informações na internet que vai encontrar os grandes exponenciais desta nova onda de informação da mecânica quântica. Vamos conversar mais desse assunto, gente? Vamos conversar do assunto para entender melhor, cada vez mais, sobre a nova onda de informação da mecânica quântica. Se os moradores de Petrópolis estavam vibrando na frequência do amor, felicidade, alegria, abundância, por que ocorreu aquele acidente? Se estavam emanando alegria, não poderia acontecer uma tragédia de tal tamanho? Em que percentual da consciência aquela comunidade estava vibrando? Se não aquele de 12%. Porque a vibração de alegria, felicidade e gratidão se dá nesse percentual, é no percentual de 12%. Mas lá embaixo existe 88% vibrando no mundo da inconsciência. Então, em termos de mecânica quântica, aquela situação ocorreu por conta dos 88% que vem no mundo da inconsciência. Você não tem controle, as pessoas em geral não têm controle. E as informações que chegam com a mecânica quântica é para você melhorar esse percentual de consciência, sair dos 12% e, aos poucos, alcançar um percentual melhor de consciência expandida. Bom, Fátima, esta sua questão se divide em duas partes. Então, vamos por etapa. Vamos conversar primeiro da consciência.
Porque a consciência, ela está o tempo todo, em termos de mecânica quântica, a consciência está o tempo todo se movimentando. E nessa movimentação tem o enfraquecimento e o fortalecimento. Tem várias situações. Tem aquelas situações nas quais a consciência vai perdendo, no caso da morte, por exemplo. A morte é um enfraquecimento, acontece por causa do enfraquecimento da consciência. É como diz o professor Amit Goswami, quando questionado sobre a morte, né? E aí ele responde e diz o seguinte: a consciência, quando a consciência não é mais capaz de colapsar as possibilidades quânticas, quando a consciência torna-se incapaz de colapsar as possibilidades quânticas, no que se refere ao ser humano, quando a consciência não é mais capaz de colapsar as possibilidades quânticas em eventos reais da experiência humana, você morre. Então, isso significa que a morte é o enfraquecimento da consciência. Então, a consciência, ela oscila. Dependendo da situação, a pessoa vai enfraquecendo, ficando cada vez mais enfraquecida, cada vez mais perrengue. Então, a consciência vai se enfraquecendo. E daí, com o decorrer do tempo, aí a consciência não consegue mais colapsar as possibilidades quânticas em eventos reais da experiência humana. E aí vem a morte. Isso está mostrando que a consciência ela é instável, ela não tem estabilidade. Se esses habitantes lá da cidade de Petrópolis, eles estavam usando os 88% inconsciente, e eu acredito que a maioria deles não tem este conhecimento de física quântica. Eu imagino que não tem como culpá-lo dele estar fazendo, emanando uma energia sem ter conhecimento dos resultados. Porque o universo tem leis. E as leis universais não estão ao nosso alcance e ao nosso domínio, como as próprias leis da física, químicas, psicológicas, econômicas, espirituais. Como que fica essas leis da natureza com relação a esta tragédia, a este fato doloroso que está ocorrendo e chamando a atenção do mundo todo? Bom, Indelice, por mais que o mundo fique estarrecido, está tudo de acordo com as leis. As leis de atração e manifestação do universo funcionam para tudo e para todos. Como aquela comunidade não tinha informação bastante para vibrar numa frequência melhor, para poder vibrar numa frequência mais adequada, para colocar, para que essa frequência se colocasse em fluxo com os desejos daquela comunidade, era preciso que houvesse mais informação. Se houvesse mais informação,
se a informação da comunidade fosse algo além dos 12%, fosse alguma coisa além dos 12%, certamente aquela tragédia não teria acontecido, porque aí a comunidade conseguia perceber, conseguia enxergar que estava convivendo numa situação de risco, numa encosta, estava pendurado nos morros, e aí teria percebido isso. Mas muitas outras tragédias da mesma natureza irão acontecer, porque dificilmente as comunidades acordam, né? Então, estão vibrando o sentimento destas comunidades, vibrando numa frequência que vem na contramão dos seus desejos, né? E aí, aquela frequência na contramão dos desejos é quase sempre desastrosa. Oi, pessoal, boa noite, sempre na escuta, apesar da ausência, né? Estou em off. Então, Wellington, levando em conta isso que você fala, teoricamente, então, não tem uma linha mestra, né? O nosso caminho aqui não tem, na minha concepção, quando a gente vem aqui, a gente tem uma linha mestra, apesar de tudo que eu tenho estudado, tudo que eu tenho lido, mas eu penso assim, que você tem um prazo entre aspas, um período entre aspas, que você vai desencarnar, levando em conta o que você fez, até mesmo as coisas que você deixou de fazer. Então, a impressão que eu tenho, levando em conta isso que você fala, é que não existe isso, que não tem esse algo pré-determinado. Bom, Darlene, em termos de mecânica quântica, o segredo é a consciência. Então, a consciência é que administra tudo. E as idas e voltas, do ponto de vista determinístico, não tem. Em termos de mecânica quântica, a mecânica quântica chegou para contestar o determinismo. Então, não tem nada determinado. A consciência segue administrando. E quando chega a hora de você passar para outra dimensão, isso acontece porque a consciência não tem estabilidade, ela vai se enfraquecendo, né? Ela enfraquece. E daí você tem os grandes exponenciais da mecânica quântica dizendo da consciência, que a consciência administra, e a morte acontece quando a consciência torna-se incapaz, quando ela é incapaz de colapsar as possibilidades quânticas em eventos reais da experiência humana. Aí vem a morte, né? Mas isso não é em termos da física determinística. Isso é em termos de física quântica. E na física quântica não tem nada determinado, né? E o que tem é a administração das possibilidades através da consciência. Por isso é que na mecânica quântica fala-se das possibilidades, das infinitas possibilidades. E as possibilidades é que vão se transformando, vão virando outras coisas, como a gente sempre fala aqui, né? Viram lá outras coisas, elétrons, nêutrons, prótons, quarks, e vai se transformando. E assim também com a consciência agindo em relação ao fenômeno morte. Então, não tem nada determinado. A consciência que administra,
e a consciência que colapsa as possibilidades quânticas em eventos reais da experiência. E é dessa forma que se pode analisar em termos de mecânica quântica. Sim, Dalice, realmente estão sim, essas crianças, a maioria delas estão vindo num mar de energia mais evolutivo, numa frequência, até mesmo uma sequência melhor. Mas muitas das vezes, nem todos são assim. No caso de fenômenos que acontecem por aí, tragédias, existem pessoas, crianças que estão vindo e até mesmo estão se perecendo, falecendo no meio daquelas tragédias todas que aconteceu lá em Petrópolis. Mas, como tem as idas e voltas, cada um vem numa frequência melhor, outros não, outros menos evoluídos, aí é que há essas, transformações todas, essas tragédias todas que anda acontecendo por aí. E outros estão mais evoluídos, bem mais evoluídos, mais esclarecidos, numa frequência e sequência melhor. O que acontece? Eles nascem, eles procuram meios de evolução, eles já sabem que tem que estudar, que tem que evoluir, que tem que conhecer novos conhecimentos. Esses assim estão mesmo, sem dúvida, mas nem todos estão nessa frequência, numa frequência melhor, num grau de evolução melhor. É por isso que há as idas e voltas, a natureza fazendo gente, o universo como um todo, essa onda de grandes possibilidades, formando gente, indo gente, esses que têm que voltar de novo com um grau de evolução melhor. E esses que estão com um grau de evolução melhor não tem medo de conhecer o novo, não tem medo de estudar, querer evoluir, querer ver palestras, até mesmo mexer no celular de última geração. Eles sabem mexer e aprendem com muita facilidade todos os conhecimentos que aí estão. E outros não, outros têm que vir de novo, cada vez mais nascendo e morrendo, para poder o ser humano evoluir mais. O que fazer para evitar estes acontecimentos negativos? Como anular esses efeitos destrutivos, essas tragédias, essas agressões, este desequilíbrio dos fenômenos naturais da natureza? Tem alguma coisa que, através do estudo de mecânica quântica, pode mudar este destino de destruição? Então, Idalice, para mudar o rumo das coisas, o ser humano pode dar a sua contribuição, contribuir grandemente para reduzir essa situação trágica pela qual vem passando toda a humanidade. O que precisa fazer para isso? Precisa da expansão de consciência. Veja como a mecânica quântica está sempre falando de consciência. O X da questão está na consciência. Tem que haver a expansão da consciência, tem que alcançar a evolução, tem que entender sobre como funciona o universo, tem que dominar mais conhecimento, mais informação. Aí sim você poderá contribuir para reduzir um pouco as tragédias, né? Porque o ser humano tem uma grande culpa em tudo que está acontecendo no planeta, né? Porque ele é o único ser autoconsciente.
Então, é a consciência que vai resolver o problema. E aí, isso vem se falando, não é da agora. Isso vem se falando mesmo antes do advento da mecânica quântica. Porque quem é que nunca ouviu falar de consciência? As pessoas não têm consciência. O sujeito ataca, ofende e causa situações desagradáveis e aí diz que é falta de consciência, né? E não é que estava certo, né? Aí chegou a mecânica quântica, chegou a física quântica, mostrando que a consciência é o X da questão, e mostrou através dos experimentos. Os experimentos mostraram, mas principalmente o experimento da dupla fenda, que mostra o comportamento da consciência. Quando você diz que esse experimento mostra o comportamento da energia, então, trocando, mudando a terminologia, o que é a consciência se não energia, né? Então, o experimento da dupla fenda mostrou o comportamento da consciência e mostrou que a consciência se comporta como onda ou partícula dependendo do observador. Lembra da comunidade que fazia o papel de observador ali naquela situação de Petrópolis? Aquela comunidade era o observador da região ali, daquele ambiente. Então, aí, esta consciência é que determinou a tragédia. E assim, o X da questão está na consciência. E a única saída que temos é da expansão da nossa consciência, mudando nossa visão de mundo. Na medida que mudarmos nossa visão de mundo, todas essas tragédias vão cessar. Porque quando a gente tem visão de mundo, a gente tem mais percepção das coisas. Tipo, eu não posso construir ali ou comprar um lote ali naquele determinado lugar, porque aquele lugar ali pode causar mais tarde problemas geográficos na terra. E aí já vem aquela orientação. Quando a gente tem conhecimento e aceitação do conhecimento também, para evoluir o raciocínio, evoluir a expansão da consciência e visão de mundo, muitas tragédias podem ser evitadas. Porque a pessoa com visão de mundo, ela vai procurar evoluir, ela vai procurar um lugar para construir. Porque cedo ou mais tarde, acontece que há as transformações e a mudança geofísica de todo o sistema planetária, de todo o sistema que nós vivemos aqui, né, no planeta Terra. Sabemos que nós que passamos por que o planeta passa por evolução e transformação. Aí chega um limite que sofre o desgaste. E não sofreu o desgaste físico, geográfico, aí há essas tragédias. Mas para poder ver isso sobre a luz da mecânica quântica, é lógico, é com expansão de consciência, é com visão de mundo. Mas para isso, temos que estudar, temos que ir atrás do conhecimento, para a gente entender melhor esses fenômenos que acontecem, porque nada acontece por acaso. Se acontece, é porque tem o porquê. E esse porquê é falta de expansão de consciência e visão de mundo.
e de novos conhecimentos. Lógico, a gente sempre bate na tecla que é falta de conhecimento. Tudo aqui é energia. Energia não pode ser destruída, ela não pode ser criada, porque nós somos energia. Como despertar na humanidade que somos responsáveis pelo que vivemos, os resultados do que estamos passando foram nós que criamos. Será que não haverá mais resistência em interagir com esse novo conhecimento de mecânica quântica? Porque ninguém quer atrair coisa ruim, ninguém quer atrair resultados negativos, seja a perda de bens materiais, serviço ou a própria vida. Ninguém quer atrair isso para si. Mas não sabe como fazer isso, não sabe como deixar de atrair. Isso acontece no mundo da inconsciência. Acontece por causa dos 88% que está lá embaixo, está no mundo da inconsciência. Você não sabe como fazer. Você sabe mal e porcamente no que se refere aos 12% da consciência. Tudo que excede a esse percentual tem risco de vir na contramão dos seus desejos. E é justamente por isso que as pessoas atraem coisas desagradáveis, coisas ruins, porque a resistência em mudar, a resistência na expansão da consciência, a zona de conforto é uma tragédia. As pessoas não querem sair da zona de conforto, elas não querem investir na expansão de consciência. Por isso, atraem coisas terríveis.